Oi pessoal, a gente está aqui para mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre a OBFEP de 2015. Dessa vez a gente vai trazer aqui uma questão da segunda fase, que é uma complexidade bem maior do que a primeira e que leva um pouquinho mais de tempo para a gente resolver a questão, certo? Para essa questão a gente vai precisar só de dois conceitos, certo? Que são inicialmente a energia potencial. Tá, mas que tipo de energia potencial? A energia potencial do tipo gravitacional. Que pode ser calculada como sendo a massa de um objeto vezes a gravidade vezes a altura desse objeto, certo? Essa aqui é a nossa energia potencial gravitacional. Então a gente consegue perceber que aqui é o solo, a energia potencial gravitacional é um tipo de energia que está associada à altura do objeto em relação ao solo, certo? E a gente vai precisar também algumas noções de PG infinita. Lógico que eu não vou passar tudo o que a gente precisa saber sobre o PG infinita. O que a gente tem que ter noção é que ocorre uma PG infinita quando eu vou ter aqui essa razão entre 0 e 1. O que é que eu chamo de PG infinita? É só uma progressão geométrica. Eu adicionei esse infinito aqui por conta da soma da progressão geométrica, certo? A soma dos n termos da progressão geométrica vai ser uma soma infinita, é igual a 1 sobre 1 menos a razão Q da progressão geométrica. Porque esse Q aqui faz com que a minha progressão geométrica seja infinita, certo? Então a gente precisa utilizar essa equação para a soma dos n termos da minha progressão geométrica. Uma bolinha de borracha é solta de uma altura h sobre uma superfície horizontal plana, colide com o solo e volta a subir verticalmente. A cada colisão, a bola perde P% da energia que ela tinha antes da colisão. Desconsidere quaisquer outras perdas e calcule a distância total percorrida pela bolinha. Agora, partindo já para a resolução do exercício, ele vai falar para a gente que ocorre de uma bolinha que vai ser solta de uma certa altura h em relação ao solo. Então, essa bolinha está nessa altura h maiúsculo, hzão, no solo, e ela vai ser solta daqui e vai colidir com o solo e voltar verticalmente para cima. Só que quando ela volta verticalmente para cima, ela perde uma certa quantidade de energia que ela tinha no começo. Então aqui, se aqui no começo ela tinha uma certa energia potencial gravitacional 1, quando ela subir novamente, ela não consegue alcançar de novo essa mesma altura, porque ela não possui mais essa quantidade de energia. Ela perdeu P% dessa energia. E aí ela só vai conseguir alcançar essa altura que eu vou chamar de H2, certo? Então, quando ele voltar, ele vai cair novamente dessa altura H2, vai colidir com o solo de novo e vai voltar verticalmente para cima, só que ele não consegue atingir a altura H2 de novo. Ele vai atingir agora uma altura H3, que é menor do que essa altura H2 que ele atingiu inicialmente, certo? Então aqui, se ele começou com uma energia potencial gravitacional 1, na altura 2 ele continua com uma energia potencial gravitacional 2. E na altura 3, energia potencial gravitacional 3. E assim sucessivamente, ele vai perdendo energia em quantidades de P% da energia que ele tinha anteriormente da colisão, certo? Então, se a gente for pensar, qual que é a energia que ele tinha no começo?
era energia potencial gravitacional 1. E era calculado como sendo a massa da bolinha vezes a gravidade vezes a altura da bolinha. Essa aqui é a minha energia potencial gravitacional inicial, a que eu tinha no começo. Depois que ocorre a colisão, a bolinha só volta até a altura H2. Então, mgH2. E sucessivamente vai acontecendo isso. Energia potencial 3 vai ser mgH3. Só que a gente tem uma relação entre essas energias potenciais aqui, que ele vai falar que a minha energia potencial gravitacional 2 vai ser a energia potencial gravitacional 1, que é a energia que ele tinha antes da colisão, menos P% dessa energia que ele tinha antes da colisão, que é a energia potencial gravitacional 1. Então aqui, substituindo, a gente vai ter que a energia potencial gravitacional 2, que é mgH2, vai ser igual a energia potencial gravitacional 1, mgH, menos P% de mgH. E aí, como a gente tem mg em todos os termos, a gente pode dividir todo mundo por mg. E o mg vai acabar sendo eliminado dessa conta, certo? Sobrando para a gente somente que H2 é igual a H menos P% de H. Se eu colocar o H em evidência, eu vou ter H2 igual a H que multiplica 1 menos P%. Certo? Se eu fizer o mesmo raciocínio agora para a energia potencial 3, olha o que eu obtenho, que a energia potencial 3 vai ser a energia que eu tinha antes da colisão, que é a energia potencial gravitacional 2, menos P% dessa energia, que foi a quantidade que eu perdi. A energia potencial gravitacional 3 é calculada como mgH3, que vai ser igual a mgH2 menos P% de mgH2. De novo, o mg aparece em todos os termos. Eu posso cortar ele da minha conta. E aí eu tenho H3 igual a H2 menos P% de H2. Portanto, meu H3, se eu colocar aqui o H2 em evidência, H3 igual a H2, que multiplica 1 menos P%. Tendo agora essa relação entre as alturas, a gente consegue pensar então em H2 é igual a H que multiplica 1 menos P%. H3 é H2 que multiplica 1 menos P%. Só que o H2 a gente consegue escrever em termos de H. Então aqui meu H3 vai ser o H2, que é H que multiplica 1 menos P%, vezes 1 menos P%. Então eu vou ficar com H vezes 1 menos P% ao quadrado. Certo? Se eu
fosse pensar no H4, meu H4 seria H3, que multiplica 1 menos P%, seguindo a lógica que a gente utilizou nesses cálculos aqui. Então, meu H4, eu consigo escrever o H3 em função de H, que é a altura inicial que eu tinha. Meu H4 vai ser H, que multiplica 1 menos P% ao quadrado vezes 1 menos P%. Então aqui eu vou ter 1 menos P% ao cubo, certo? De forma que eu consigo observar agora que H2, H3, H4, eles vão formando uma progressão geométrica cuja razão é 1 menos P%, certo? Ele começou com o termo H, foi para o termo H2, H3, H4 e assim por diante. Vai se formando essa progressão geométrica. Isso é uma progressão geométrica infinita. E como é que eu sei disso? Porque P%, por se tratar de uma porcentagem, vai ser um número de 0 a 100 dividido por 100, certo? Então ele vai ser um número entre 0 e 1. Sendo um número entre 0 e 1, 1 menos alguma coisa entre 0 e 1 vai continuar sendo um número entre 0 e 1. Por conta disso, caracterizamos então uma certa PG, cuja razão é 1 menos P%, e essa razão ela é maior do que 0 e menor do que 1. Para isso, como eu quero calcular toda a distância que foi percorrida durante essas quedas e subidas sucessivas, eu preciso somar todas essas alturas. Então, se essas alturas formam uma progressão geométrica, eu preciso utilizar a soma dos n termos de uma progressão geométrica infinita. Então, retornando aqui para a resolução, a gente vai continuar de onde a gente parou, só preciso fazer uma errata, porque até agora eu estava escrevendo a soma dos n termos da PG infinita de uma maneira errônea, tá? Eu estava colocando 1 sobre 1 menos Q, quando na verdade é A1 sobre 1 menos Q, certo? E lembrando que o meu A1 é o meu termo inicial da progressão geométrica. E quem que é o termo inicial aqui? O H. Certo? Então o H é o termo inicial dessa progressão geométrica. E aí a gente continua a nossa resolução normalmente, certo? Então eu tenho que somar as distâncias que foram percorridas. Portanto, eu tenho que somar a altura que ele caiu, depois ele sobe H2, desce H2, sobe H3, desce H3, sobe H4, desce H4 e assim sucessivamente. Então ele sempre sobe e desce as distâncias a partir de H2. A única distância que ele não percorre duas vezes é o H. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a soma dessas alturas que vai ser H sobre 1 menos a razão, e agora a minha razão é 1 menos P%. Então aqui eu vou ter 1 menos P%. Então a soma desses n termos vai ser H. 1 menos 1 dá 0. E menos com menos dá mais. P%. Essa é a soma dos n termos dessa PG. O problema é que as alturas são percorridas duas vezes. Então, na verdade, a distância percorrida vai ser igual a duas vezes a soma dessa PG. Só que ainda não está correto, porque se eu somo todos os termos dessa PG, eu somo também duas vezes essa altura inicial. Então eu tenho que retirar também uma altura inicial dessa duplicação que eu fiz. Então aqui eu vou ficar com D igual a 2H menos H vezes P%. Isso aqui dividido por P
Eu consigo colocar ainda o H em evidência, e aí eu vou ficar com D, que multiplica H, entre parênteses 2, menos P por 100, dividido por P por 100. Chegando então no meu resultado final. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo de resolução de exercícios da UBFEP de 2015. Esse é o exercício C1, tá? Da prova de nível C. Se você quiser ver mais vídeos como esses, vai ter a playlist de vídeos da prova de 2015 aqui na descrição e também o PDF com essa prova totalmente resolvida disponível para vocês. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.